que a gente foi crescendo de fora para dentro do nosso negócio. O correto, pessoal, é você estruturar. Estamos no ar. Quarto episódio, finalmente nós chegamos ao quarto episódio. E eu falei que nesse episódio a gente teria um camarada especial aqui, um cara gente boa demais. E nós estamos começando então mais um episódio Forapcast, o podcast do empresário que quer levar o seu negócio para o próximo nível, para cima. E hoje o convidado da vez é Bruno Rodrigues. Fala, Bruno. Tudo bem, meu amigo? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco sobre o marketing digital, sobre como isso influenciou na minha empresa, na empresa da Júlia, né? E como isso impactou nas nossas vidas e principalmente, né, na nossa empresa. Sensacional, Bruno. Então, pessoal, eu quero convidar vocês aqui mais uma vez. Eu vou insistir e aprendam, tá? Porque esse podcast, empresários estão assistindo, pessoas que simpatizam com o digital. Então é o seguinte: comenta, curte, compartilha. Você tem que pedir isso. Eu tenho que pedir isso ativamente, senão você não vai fazer. Então faça. Senta o dedo aí, tá? Compartilha esse podcast para as pessoas que você entende que vai ajudar aí, tá? E eu não posso também deixar de falar sobre o nosso negócio. Forap Estratégias Digitais é a nossa empresa que trabalha posicionando o teu negócio assim, no digital para vender mais. Eu sempre vou falar aqui, não somos uma empresa de post bonitinho, de 12 posts no mês. Nós somos uma empresa de compromisso com as metas, compromisso com os resultados. Hoje a gente vai conversar com o Bruno aqui e nós vamos conversar sobre isso também, porque o Bruno é um dos caras que mais acompanham isso, participa a gente nisso, isso é muito legal. Então, o nosso negócio é fazer o seu negócio vender mais através de estratégias digitais. Então, é isso aí. Brunão, Rodrigues Steak Beer. Essa história eu tô curioso para saber como que começou. A gente não trocou uma ideia antes e eu quero, assim, saber um pouco mais de como que o Bruno começou por esse caminho, por que as carnes, por que um nicho diferente em Cariacica, porque, na minha opinião, o Rodrigues é um oásis em Cariacica. Não tem nada parecido ali em Cariacica, não. Conta aí um pouquinho da história. Vamos lá. A ideia do Rodrigues nasceu em 2019, muito provável entre 2018 e 2019. O Rodrigues foi fundado em novembro de 2019 e eu sempre tive um pouco dessa vontade de empreender. Eu digo um pouco porque até realmente começar a executar o plano de negócio do Rodrigues, eu não sentia essa vontade, né? Eu não me descobria nesse sentido. Então, sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, sempre tive vontade de saber um pouco mais sobre o comércio. Como que era a sua família? Isso vem de família? Como é que era? Você foi incentivado a isso ou não? Na minha infância, a família, por parte da minha mãe, teve comércio. Entendi. A minha mãe e a minha tia foram proprietários de pastelaria. Legal. E eu tive um tio que foi proprietário de um mercadinho hortifruti na época. Mas eu era muito novo, muito novo. A minha adolescência e a minha fase adulta, eu não tive essa presença, né, de instrução, de comerciante. De ver, né, de acompanhar, de vivenciar aquilo. Exatamente. Ali. O que eu tive, digamos assim, que uma virada de chave foi enquanto CLT, enquanto funcionário, em uma das empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar no pós-venda. E eu era de departamento pessoal, gestão de pessoas, né? Tive um mentor muito bacana na época, que me ajudou muito a entrar nesse meio de gerir pessoas. E tive ali a oportunidade de trabalhar num pós-venda, que é onde você conversa com o cliente sobre o serviço que foi prestado, né? Na época, a gente trabalhava com a parte de designer de móveis, né? Design de interiores. Então, a gente procurava saber como foi a experiência do cliente com relação ao produto que ele recebeu, com como os colaboradores se comportaram dentro da residência dele, etc. E ali, ouvindo
essas histórias, ouvindo essas pessoas e já ali tendo paixão, gostando daquilo que eu fazia e podendo ouvir do cliente lá na ponta que todo aquele processo dentro da indústria, da fábrica, tudo que a gente viveu ali, para ele foi concluído e foi bacana, aquilo começou a despertar em mim assim, cara, legal, isso é um sentimento bacana. Isso foi em que ano? Isso foi em 2014, 15. Aham. Eu me lembro de ficar nessa empresa de 2013 até mais ou menos 2016. Perfeito. E aí, ouvir essa experiência do cliente, ouvir a satisfação dele através do produto que ele adquiriu, isso começou a falar assim, pô, legal, né? Legal, nem sou dono e eu tô muito feliz com isso aqui, eu tô, né? Pô, que bacana, tô vibrando. E aí, a partir daí eu falei, não, eu quero trabalhar com Imagina se eu for dono. É isso aí. Mas inicialmente assim, cara, eu quero trabalhar com o público, eu quero sair daqui do operacional, eu quero ouvir as pessoas. E aí, dali eu tive a oportunidade de ser bancário, de ir para uma agência, para o banco. E aí também continuei tendo esse relacionamento. E aí eu comecei a ter relacionamento com colegas, assim, agências, network. Me lembro que a gente almoçava muito fora, então a gente conversava muito. E aí eu comecei a entender um pouco sobre isso. Eu falei, pô, cara, juntando essa questão de gostar do público, de gostar de conversar, eu falei, pô, por que não? Por que não? Começou a ter contato com pessoas diferentes. Exatamente. E aí começou uma conversa com a Júlia, hoje é minha namorada, mas minha futura esposa. Se Deus quiser. Sem elas a gente não é nada. E aí comecei a conversar com a Júlia sobre isso e começou a vir também um pouco da insatisfação de estar estagnado no mercado de trabalho. Tá, a Júlia, você já namorava com ela? Já namorava. Então vocês começaram o negócio juntos do zero. Do zero. Legal, juntos. Legal. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí, não tô legal, tá estagnado. Eu acho que no empreendedorismo a gente pode ter a oportunidade de alcançar voos maiores, de talvez trazer uma mudança de vida para a gente, né? E por que não? Nós dois nos conhecemos na faculdade, nos formamos juntos, nós somos formados em administração. Legal. Então, a gente traz da faculdade essa sede de empreender, de ter o próprio negócio, mas era na época, né, duas pessoas assim, caramba, será o quê? Empresário? Empreender? Não. Então, assim, a gente começou dando passos pequenos, com os pés no chão. Agora, só uma observação aí, que você falou que vocês são formados em administração, só para eu não perder essa parte aí. Eu conversei com alguns empresários aqui e, por exemplo, o Marquinho, no episódio anterior, Capixabão, não é formado em administração, é formado na escola da vida. Não precisa. O que você acha disso? O que você acha? Você acha que a tua faculdade ela foi importante? Porque eu falo o seguinte, para mim, a faculdade ela não me trouxe nada do que eu aprendi hoje pro meu negócio, mas ela me abriu a mente pro mundo. Ela fala, na faculdade, eu era ensino médio, entrei na faculdade e falei, opa, isso aqui é diferente, isso aqui não é bagunça não, irmão, isso aqui vai ser... Então abriu a minha mente pro mundo e aí eu pude buscar mais conhecimento a partir disso. O que você acha? Olha, Igão, eu concordo. Concordo. A faculdade, ela te traz a teoria de muita coisa. Perfeito. Mas ela não te entrega a prática. E a prática é completamente diferente. Completamente diferente. O que você consegue, obviamente, é aproveitar aquilo que você estudou. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente começou a estruturar o Rodrigues, a gente falou de plano de negócio. Eu fiz plano de negócio na faculdade. Ou seja, isso ajuda. Te ajudou. Mas também até para você fazer o plano de negócio do seu negócio,
É diferente. É diferente. É diferente. Mas você sabia o que era plano de negócio. Um cara que não estudou isso na faculdade não sabe nem o que é plano de negócio. Tá falando, não, eu vou abrir, eu vou comprar e vender. Exatamente. Talvez, eu posso estar errado, talvez ele sofra um pouco mais no início. Por não ter essa bagagem teórica. Exatamente. Posso estar enganado. Talvez ele sofra um pouco mais no início. Mas eu te garanto, nada que assim, persistência, força de vontade, foco, nada que isso não vai te entregar. Tem uma outra coisa que é importante também. Você pegou isso na faculdade. Mas uma pessoa também, para aprender algumas coisas, um pontapé inicial, não tem necessidade de fazer uma faculdade. Não. Né? Hoje a gente tem acesso à informação, então tem muita coisa. Como abrir uma empresa da forma correta? É um monte, né? Então não tem necessidade. Você pode buscar informação, que é muito fácil. Hoje é muito fácil buscar informação. Buscar um mentor. Você pode buscar uma assessoria. Perfeito. Você pode contratar um serviço de alguém que te ajude. Então, por isso que eu falo assim, persistência, força de vontade, foco, sabe? Legal. Então, eu concordo. E o meu ponto de vista sobre a faculdade é que, às vezes, aquilo que você já passou lá, teoricamente, vai te ajudar um pouco, mas não vai ser o diferencial. Não vai ser o determinante para o sucesso. Não vai ser. Perfeito. Não vai ser. Legal. No meu caso, a gente juntou um pouco dessa identidade do Bruno e da Júlia de empreender, com o fato de ter feito uma faculdade, com o fato de querer uma direção diferente para as nossas vidas, e aconteceu. Excelente. Né? Excelente. Produção, 30 minutos, quando der, você dá um aviso aqui, porque aqui a conversa vai embora, tá? Beleza. Então, aí eu te cortei aí, só para poder fazer Isso aí. Essa observação. Quando foi ali por meados de 2019, a gente começou a estruturar o plano de negócio, né? E da onde eu sempre tive interesse e gosto pelo mundo da carne. Sempre tive, tá? E vi nisso a oportunidade de juntar esse amor por empreender, por gostar do público, pessoas, sabe? Juntei ao fato disso para trazer uma identidade para o meu negócio. Legal. Para trazer identidade para o negócio. E aí várias coisas foram surgindo, né? Por exemplo, o ponto comercial é da família são dos meus avós, da família da minha mãe. Ok. Então, tive ali a facilidade de encontrar um local onde desse a oportunidade para duas pessoas sem dinheiro, financeiramente, sem condições de fazer aquilo que estava proposto no plano de negócio, porque uma coisa foi a gente imaginar o que a gente queria. Perfeito. Outra coisa foi quando a gente colocou no papel, quando a gente foi lá, a gente até visitou o Sebrae para olhar o nosso plano de negócio, gostaram, falaram, Bruno, não precisa da consultoria, o plano de negócio de vocês está muito bom, se vocês quiserem a consultoria, é claro, a gente está aqui, vamos melhorar, vai ser bacana, mas o plano de negócio de vocês está muito bom. Vocês podem seguir aí. Olha que legal. Que tá tranquilo. Só que a gente se deparou no primeiro momento, que eu acho que todo empresário que está iniciando o seu negócio, que não tem recurso próprio, que depende, né, de instituições financeiras, ele se depara com relacionamento. Ele não tem relacionamento. Não, nesse primeiro momento. Ele não tem faturamento. Ele não tem registro contábil. Então, é muito difícil hoje as instituições financeiras te proporcionarem recursos grandes, né? Então, a gente começou o nosso negócio com muito pouco. Podemos falar de números? Pode, claro. É contigo. Começamos o nosso negócio com, se eu não me engano, com um empréstimo de 10 ou 15 mil reais, um cartão de crédito e a rescisão do Bruno. Que eu saí... Do banco? Eu saí, guardei um dinheiro, né? E a gente começou o nosso negócio ali.
No ponto onde a gente está hoje. No ponto onde a gente está hoje. Hoje nós estamos em 2 pontos lá. A parte comercial é um prédio, né? Na parte de baixo são 2 pontos. E era uma garagem. Nós começamos em um ponto, com o Bruno fazendo churrasquinho. Era só churrasquinho na época, né? E bebida. Com o Bruno no churrasquinho. Espetinho mesmo, aquele espetinho. Só espetinho. Espetinho e pão de alho. Perfeito. Uma cozinheira, porque a gente sempre entendeu que o segmento era bar na época. A gente entendia que não funcionaria só a parte do churrasco. Ali onde estávamos, precisaria da parte da gastronomia de boteco. Então a gente colocou um torresminho, um feijãozinho, uma batatinha, uma polenta, sabe? E aí a gente trouxe inicialmente já a cozinheira, a Júlia no caixa ajudando no atendimento e mais uma pessoa no atendimento. E começamos com 5 meses. 4 colaboradores contando comigo e a Júlia, né? 2 colaboradores mais eu e ela. Ok. Em um único ponto. A partir dali, nós crescemos para o segundo ponto, onde hoje ele é compartilhado. Tem uma lanchonete ali, mas é compartilhado, o ponto também é nosso. E o prédio contava com uma garagem. Foi disponibilizada para a gente a garagem. Hoje, ali, quem conhece o Rodrigues, onde está a área da churrasqueira e o nosso depósito, ali era a garagem do prédio. Ali, com a autorização com a autorização do proprietário, a gente transformou a garagem em mais um ponto comercial. Adaptado, mas não deixa de ser um ponto comercial. Então, teoricamente, são 3, né? Hoje a gente conta com uma estrutura de 30 mesas. Caramba. Completa agora domingo, dia 12, 4 anos. Tá até em semana de festa, né? Estamos em semana de festa. Hoje a gente conta com uma estrutura de 30 mesas. No total, se eu não me engano, aqui agora 13 colaboradores. Comigo e a Júlia, 15. Uma loja estruturada para atendimento ao público, uma loja que é estruturada para delivery. São 4 anos? São 4 anos. 4 anos. 4 anos. E ao longo desse tempo a gente passou por várias expansões e eu acho que faz parte do processo, mas em certo ponto, algumas não é um arrependimento, mas é um sentimento de que eu acho que todo empresário, né, poderia ter feito diferente, né? Eu já comentei isso com você e comento com muitas pessoas que eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, que eu e a Júlia, o Rodrigues, né, os colaboradores, nós fomos nos adaptando a essa demanda, ao movimento, né, às pessoas que foram chegando, que a gente foi crescendo de fora para dentro do nosso negócio. O correto, pessoal, é você estruturar a parte de dentro para poder receber essa demanda e aí sim crescer o salão. Mas nós éramos assim, muito no início, a gente está muito no início, a gente está aprendendo. Cara, são 4 anos, a gente está aprendendo muita coisa. A gente ainda bate cabeça. Quando você fala que você cresceu de fora para dentro, é porque tinha mais pessoas do que vocês tinham capacidade de atender, é isso? Num todo, vamos lá. Demanda aumentando. Aumenta salão, coloca mais mesa, contrata mais pessoas. E a sua cozinha? Entendi. E o aumento, e a adequação dos equipamentos. Entendi. Porque, por mais que você coloque pessoas, se você não colocar processo, se você não colocar equipamento, se você não der condição para que essas pessoas façam o seu trabalho com eficiência, não adianta você encontrar a melhor pessoa, melhor profissional para o segmento. A empresa ela precisa trazer estrutura para que ele coloque essa eficiência em prática. Então, você precisa ter uma área de trabalho adequada, metro quadrado, você precisa ter equipamentos que deem eficiência para isso, porque existe o processo de execução do seu produto. E dentro disso precisa ter
processo, equipamento, etc. Uhum. Então, assim, a gente inicialmente, e até amadorismo da nossa parte, a gente pensava assim, não, vamos nos adequar à demanda, vamos comprar mesa, vamos comprar cadeira, vamos treinar e contratar pessoas. Mas aí a gente começou a se deparar assim, eu me lembro que quando a gente foi de 5 mesas, foi a primeira expansão, foi logo um pouco antes da pandemia. 5 meses. Assim, a gente começou em novembro e quando foi para dezembro, para janeiro, assim, a gente já percebia que precisava pôr mais 5 mesas e mais uns 2 colaboradores. Quando a gente foi de 5 para 10, a gente não sentiu tanto, porque a estrutura interna Já da nossa loja estava bacana. Isso aí. Mas quando a gente foi de 10, se eu não me engano, para 13 ou 15, eu me lembro que apertou. Os pratos que saíam assim, os pratos que eu digo assim, os produtos, né? Hoje, na época, não tínhamos os pratos executivos. Mas os pratos demoravam 15, 20, no máximo 25, 30 minutos, foi para 1 hora. E naquele primeiro momento, quando a gente recebeu um volume de 15, 16, 14 meses ocupados na casa, que isso aconteceu, eu lembro que eu parei assim e falei, cara, o que está acontecendo? Aí entrei nos setores, todo mundo muito atordoado, né? A demanda muito grande, e todo mundo meio assim também, pô, o que está acontecendo? E aí a gente parou depois daquilo ali, sentei com a Júlia, sentei com algumas pessoas que a gente trata como lideranças, né? Pessoas dos setores. E aí, pessoal? E aí a gente começou a refletir, realmente é isso. E aí, a partir dali, a gente começou a, vamos expandir? Vamos nos preparar. Vamos expandir? Vamos nos preparar. Mas só uma observação dentro do que você falou, dessa expansão de fora para dentro, que é o seguinte, eu tenho acompanhado, né, o crescimento de alguns empresários e tal, e o que eu tenho percebido, inclusive de pessoas de grandes referências aí, que falam de mentorias. O seguinte, o ideal é você ter processos. Claro. Esse é o ideal. Você tem processos e aí você expande. Só que para você ter processo, você precisa ter dinheiro. Para você ter equipamentos, para você se organizar, você precisa ter dinheiro. Então, existe um outro movimento que prega que você precisa vender, fazer dinheiro, aí você coloca a sua empresa num platô para você organizar. São isso aí. São 2 meios, né? Exatamente. Você fazer dinheiro, ter condições de queimar gordura, exatamente, né? Ter lucro, né? Enfim, ter um bom caixa para fazer isso ou buscar exatamente recurso. Ou buscar recurso, né? Para estruturar processo, se você ter condições de fazer isso, você tem alguém na sua empresa que te ajude, ou que talvez você não precise de recurso. Agora, para implementar isso, se você for depender de uma expansão, de uma reforma, que é o que talvez aconteça, de equipamento, aí sim precisa do recurso. Você vai precisar de recurso, exatamente. E aí você tem esses 2 casos. Gordura para queimar, que é a forma mais saudável, ou você buscar no mercado financeiro instituições que possam te ajudar nesse sentido. E aí, se você tem essa base de venda, você tem que falar assim, até onde você... Porque eu falo isso porque na Forap a gente tem isso muito claro. Eu cheguei num momento que eu estava sozinho, então eu vendi até uma certa quantidade de empresas. 10 empresas eu conseguia atender sozinho. E aí, o que eu precisei fazer? Eu entendi que se eu quisesse expandir, eu não me conformo com um pouco, né? Então, eu quero escala, nós vamos escalar. Então, contratei. Aí, organizei processo. Só que a gente já está chegando, a meta até o final do ano já está com 30 e poucas empresas, está chegando a 40 empresas. Então, eu estou com uma equipe de 6 pessoas, que eu estou chegando no limite dela, né? Claro que eu preciso me preocupar com o atendimento dos meus parceiros, tem várias coisas que eu preciso. Então eu tenho que ter um limite. Mas exigir o máximo da minha equipe, claro. E não é fácil encontrar pessoas que entendam esse processo também. Você ter pessoas
que abracem essa causa, o crescimento é muito importante. Eu acho que isso, Bruno, precisa ter uma capacidade. Eu acho que isso você faz muito bem. Eu consigo ver muito bem a forma com que você consegue lidar com os seus colaboradores. Eu acho muito legal essa forma, não só com seus colaboradores. A forma com que você trata as pessoas que você contrata para prestar serviço para você. Porque a gente sente que você se poda para poder falar. Você fala de forma inteligente. Você trabalha com elogios, você trabalha. Isso é um diferencial hoje para o líder. Eu vejo o Bruno como um líder assim que tem o controle dos números, que tem controle sobre as suas emoções. Que às vezes dá vontade de falar uma coisa. Mas entende? Eu entendo, mas assim, o conselho que eu dou, pessoal, e já conversamos sobre isso, eu acho que todo empresário, todo empreendedor, ele precisa ter em mente que tudo vai resultar no nome, na imagem da empresa dele. Tudo, Perfeito. tudo. Então, assim, eu tenho a minha maneira de gerir os colaboradores, os prestadores de serviço, os clientes. Eu tenho essa maneira exatamente porque eu penso lá na frente no que eu quero para o meu negócio, no que eu quero para o meu futuro. Para a sua vida. Sabe? Para a vida da minha família, para a vida da minha empresa. Então, não tem como, Igor, você querer isso e não colocar tudo numa única cesta colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores. Não tem como. Porque tudo isso, todas essas pessoas fazem parte do processo da sua empresa, fazem parte do Rodrigues. Que legal. Né? Então, o caminho é o só. Não tem como você querer o seu crescimento pessoal, você querer o crescimento da sua empresa e não querer que todo esse time cresça junto com você. Legal. Não tem como. Então, a gente precisa ter isso em mente. Mas você estava falando aí sobre crescimento e eu acho interessante. A gente já passou por 5 expansões. 5. E da segunda para a terceira, eu já entendia que, Bruno, para crescer, você precisa se preparar. Legal. Mas você comentou aqui agora que quer atender quantas empresas? Qual que é o objetivo? Até o 40. Final do ano. Tá difícil contratar mão de obra. Às vezes você precisa de um recurso financeiro para ter uma sala maior, para ter equipamentos melhores, para remunerar melhor, talvez é uma vontade sua querer remunerar, perfeito, mas ainda não tem que segurar um pouco as ondas. Mas eu acho que a gente é meio maluco, cara, porque começa uma ansiedade dentro da gente, começa um negócio assim, não, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Aí ao mesmo tempo você fica aqui, vai que vai dar certo outro. Cara, não é assim, calma. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho a Júlia. A Júlia é o equilíbrio perfeito. Porque quando o meu pé começa a sair um pouco do chão, e ele sai todo dia, a todo momento. Toda hora eu quero fazer alguma coisa e na maioria das vezes é quase uma merda. Mas eu vou... Júlia, olha só, é isso, isso e isso. O que você acha? Não. Mas não por quê? E aí ela explica, e nessa parte da nossa sociedade, o nosso negócio, ela é muito técnica. Muito técnica. E eu costumo falar assim, cara, no nosso negócio você é a razão e eu sou a emoção. Perfeito. Isso entendeu? É muito top. Mas... o pink e o cérebro. Isso aí. Mas eu já fui muito mais emoção. Muito. Concordo. Muito mais. Eu concordo, eu sou assim também. Muito mais. E eu aprendi muito com ela, muito mesmo. Eu evoluí muito. Quem está comigo, quem me acompanha desde o início, sabe da minha evolução. No ano passado, a gente passou por uma consultoria. Pode falar o nome? Pode, claro. Que foi o Desafio Empreendedor. A gente falou aqui ontem também, o Marquinhos também passou.
indiquei para muitos Ele colegas. falou que você que indicou. Já te conhecia das redes sociais, tive o prazer de te conhecer pessoalmente no Desafio Perfeito. Empreendedor. Perfeito. Indico até hoje, sabe? Porque o Desafio Empreendedor, ele traz, além desse gerenciamento emocional, ele te coloca a par do seu negócio em relação a números. E você ter o controle de números no seu negócio, põe o seu pezinho no chão. Porque você fala bem assim, cara, eu não posso gastar com isso. Ou eu não posso vender o meu produto dessa forma. O valor do meu produto está errado. E eu aprendi que valor, preço, é uma responsabilidade que você precisa ter com o seu negócio. Porque lá no final do mês, meu amigo, a conta tem que fechar. Quando você fizer a sua DRE, você tem que pagar funcionário, fornecedor, prestador de serviço, sabe? Então, essa responsabilidade começa lá na ponta, quando você está vendendo o seu produto, quando você prepara a sua ficha técnica. Quando você sabe o custo de cada coisa, de cada insumo. E o Bruno ser emoção, não era só ser emoção no sentido de querer mudanças, de querer coisas diferentes. O Bruno era emoção com medo de falar, por exemplo, de preço, de dinheiro, que hoje a gente aborda como valor dentro da nossa empresa, né? E eu tinha muito disso, porque eu chegava a ponto de me preocupar com o que as pessoas iriam pensar sobre o meu produto, sobre o valor do meu produto, sobre a imagem da minha empresa, sendo que, na verdade, essa visão ela precisa ser de dentro para fora. Perfeito, perfeito. Então, primeiro você precisa ter a responsabilidade de controlar os seus números. E aí você precifica. Perfeito. E aí depois você pensa sobre isso. E aí entra o marketing, entra o marketing digital. Como você vai comunicar o valor daqui, porque valor é diferente de preço. Exatamente. Como você vai comunicar o valor para que as pessoas entendam o valor e paguem o preço. É isso aí. Porque, às vezes, isso é muito mais fácil para quem empreende entender. É muito mais fácil que eu vou falar aqui agora. Mas a gente não pode enxergar o nosso produto como um preço, algo somente que está sendo vendido. Não é só isso, gente. Vou repetir. Funcionário, prestador de serviço, fornecedor, aluguel, água, energia. E aí você começa a falar que seus colaboradores dependem disso. Você pode ter colaborador que a sua empresa é a fonte de renda da família dele. Isso é uma responsabilidade. Exatamente. E assim, vou dar o meu exemplo, mas pode servir para outras pessoas. Quem é o Bruno hoje, CPF, pessoa física? O que eu quero para a minha vida hoje? 30 minutos. O que eu quero para a minha vida hoje? Eu quero casar, família, sabe? Eu tenho vários sonhos, e isso é o meu ponto de vista. Mas você pode ter pessoas que têm esse mesmo objetivo. Então, você consegue compreender essa responsabilidade? Então, para gente que empreende, empresário, é mais fácil entender. Mas é muito importante você trazer valor para o seu negócio. Quando você traz valor para o seu negócio, você arrasta o seu público com isso. Perfeito. Seu público com isso. Perfeito. Eu quero frisar aqui sobre o Desafio Empreendedor. A gente conversou, o Marquinho falou que ajudou muito ele, foi o divisor de água da vida dele, na vida da empresa dele. Na minha vida também foi um divisor de águas, porque eu tive acesso a empresários, eu tive acesso a conhecer empresas por dentro, né? Eu sempre falei, o engraçado do Desafio Empreendedor é porque eu fui comercial, eu vendia o Desafio Empreendedor, eu conhecia o programa e sabia o quanto fazia bem para o empresário. Né? Conhecia as dores do empresário vendendo. Então, muitas vezes eu sentava na frente do empresário e falei, por que você precisa fazer isso? Precisa fazer aquilo outro. Né? E, de fato, o Desafio Empreendedor ajudava. Mas eu não sabia como de fato, eu não estava do lado do empresário. Quando eu vim para o lado de cá,
que eu falei assim, cara, eu falava para ele fazer isso e aquilo, eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, eu vendia o desafio empreendedor. Então, eu quero explicar, porque às vezes a pessoa não tá, o empresário ele não está entendendo o que é o desafio empreendedor. A consultora foi a Tati, né? A Tati é um anjo, ficou marcado. O Bruno gravou um depoimento e disse que a Tati é um anjo, então ficou marcado isso aí. Desafio Empreendedor é um programa comportamental que atende Brasil, Estados Unidos, parte da Europa hoje também, né? Basicamente trabalha os comportamentos empreendedores, né? E aí é um trabalho de dentro para fora, porque às vezes o empresário pensa que o problema está dentro da empresa, está todo mundo, menos nele. Quando ele começa a olhar para dentro e refletir e trabalhar alguns comportamentos, ele vai entender e aí isso vai refletir para fora também. Então, o Desafio Empreendedor é um programa, a gente sempre está indicando, a Tati é uma parceira e sempre vai ser uma parceira. Aqui no estado tem o Alexandre, tem outros que cuidam aí do Desafio Empreendedor aqui no estado, então eu não poderia deixar de falar aí sobre o Desafio Empreendedor, que foi um divisor de águas para vocês também. Também, né? Com certeza. Beleza. E aí, Bruno, falando sobre a Tati, sobre o Desafio Empreendedor, você, quando a gente conversou, você me falou que depois do Desafio Empreendedor, você abriu a tua mente para a questão do digital. Sim. A questão de investir no digital, que era algo que até então você não via importância, ou não enxergava para isso aí, em contratar de forma profissional esse serviço, né? Como é que foi essa mudança aí? O primeiro choque de realidade com relação ao marketing foi quando eu tinha alguns, entre aspas, problemas com relação ao marketing. Eu digo entre aspas porque, assim, eram pontuais, coisas que eu queria que a gente fizesse de uma forma diferente, mas nós não estávamos conseguindo entrar nesse caminho, né? E aí o primeiro choque de realidade foi quando eu me deparei com a porcentagem do faturamento da empresa que a gente aplicava no marketing. Então, eu estava querendo uma proposta diferente de marketing para o meu negócio, mas estava contratando um serviço completamente diferente. Então, a primeira coisa que a gente se deparou foi: espera lá, eu quero algo mais especializado, direcionado, específico, mas eu preciso procurar alguém que me atenda dessa forma. Perfeito. Então, o primeiro choque foi esse. E aí, quando a gente foi buscar no mercado, foi aí que eu comecei a entender realmente essa parte do que é o marketing, o atendimento, a prestação de serviço. Porque o marketing, pessoal, não é só fazer o card, né, para você postar ali nos stories, não é só tirar uma foto e deixar agendado lá para postar. Isso funciona, mas eu não estou criticando, tá? Isso funciona muito bem. Quem me atendia fazia um serviço nesse sentido maravilhoso. Existem agências que são focadas para isso, que é o processo de social media. Isso, exato. Mas existe um outro lado e é o que mais condiz com a sua realidade. Que é o que você precisa entender. Você precisa entender o que você precisa para o seu negócio e você contratar em cima disso, né? Que era o que não estava acontecendo. Eu estava querendo uma coisa e estava contratando outra. Tá, você estava querendo o quê? Resultado financeiro. Exatamente. Beleza. Eu queria que o marketing fizesse uma conversão no final do mês em cima das minhas vendas. Perfeito. Então, hoje, o Rodrigues sozinho, o que ele pode fazer? O que ele entrega? O que ele fatura? Eu preciso de ajuda. Eu preciso entregar minha marca para mais pessoas. Eu preciso entregar, não só entregar, mas entregar um trabalho bem feito. Eu preciso chegar, né? Hoje, onde eu estou localizado hoje, não tem área comercial, não tem, uma área residencial. E se você olha de um lado, você não vê, do outro lado você não vê. Exatamente, mas não está próximo do volume aqui. Eu estou próximo de Campo Grande, então, mas ali onde eu estou não está próximo dessa concentração de pessoas, né? Então eu precisava de um serviço que me conectasse, que fizesse chegar, né? E aí foi quando a gente começou a buscar esse tipo de serviço no mercado, né?
E aí a gente começou a entender um pouco mais. E aí a gente começou a entender de números, de valores, de serviços prestados. Tivemos inicialmente uma prestação de serviço que mudou completamente, e assim, mudou para melhor, que entregou para a gente uma outra perspectiva de serviço, de como isso funcionava. Começamos ali a engatear no marketing digital, que é o... Me ajuda aí, que a gente faz o tráfego, né? O tráfego pago. O tráfego. Começamos a engatear nesse sentido, mas ainda assim, pessoalmente, na Júlia, a gente começou a achar assim, pô, falta mais, dá para fazer mais, dá para melhorar. E aí a gente começou a conversar com colegas, empresários, e aí, como que tá aí? Quem presta serviço para... Isso é difícil, tá? Porque às vezes o time que tá ganhando, às vezes a pessoa, não, exatamente. Eu tenho ouro aqui, não vou te passar. Exatamente. Eu não tenho problema com isso, não. Mas aí a gente começou a entender um pouco mais, buscar, e eu já te acompanhava nas redes sociais, mas não te acompanhava nesse sentido de prestar serviço para a empresa. Eu te via ali falando, etc., mas não via isso. Foi no Desafio Empreendedor que eu conversei com a Tati, a gente se conheceu, eu conversei com a Tati, e depois tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Ela falou um pouco mais sobre você. Depois um outro colega comentou também. A gente começou com o Capixabão antes, o Marquinho Capixabão. Foi o Capixabão. Foi o Capixabão. Foi o Capixabão. Foi isso. O Capixabão comentou que estava te contratando através da turma do Desafio, que inclusive foi a turma seguinte da minha. E aí, a partir daí, a gente falou, não, vamos fazer, vamos ver o que dá. Você me visitou. A gente conversou. Pô, e assim, a gente foi muito claro, né, Igor? Lembra? Eu te falei todas as minhas dores. Primeiro, contei um pouco sobre a empresa. Te falei ali as minhas dores, do que a gente precisava. E você, no mesmo momento, falou, vamos lá, é isso aí, pode contar comigo. A gente passou por um processo muito interessante e oriento a todos que fazem. A gente fez um trabalho de quase 70 dias de você, sem estar prestando serviço, estar presente ali dentro do Rodrigues para entender, para saber como é que é, para você falou assim, Bruno, a gente precisa enxergar um caminho. Eu não conheço a empresa. Então, isso foi muito bom, porque quando a gente realmente começou, a gente começou para valer e a gente começou no caminho certo, né? Bem direcionado. Perfeito. E os resultados vieram. Eu não esqueço da conversa inicial e eu sou muito cuidadoso, porque o que acontece? Eu sei que o empresário, no final das contas, o que ele quer é dinheiro no bolso. Então, quando eu prego aqui que eu não sou 12 posts bonitinho, um feed bonitinho, 12 posts no mês, eu não tô falando mal de quem trabalha com isso, não. É porque eu faço o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu faço questão. E não são todos os empresários que se sentem confortáveis em dividir, mas o que a gente busca é, de fato, o resultado das ações que nós trabalhamos. Construir estratégias específicas que vão fazer... Porque antes de trabalhar com marketing digital, eu sou vendedor. Eu sempre fui vendedor. E vendedor quer bater meta. Então, isso queima no meu coração. Essa coisa do dinheiro do eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu acompanho menos o gerenciador de anúncio, porque durante muito tempo, eu procurei pessoas para poder tomar conta da gestão de tráfego como eu faria. Que tratem o dinheiro do cliente, eu não chamo de cliente, de parceiro. O cliente de parceiro como se fosse o meu dinheiro. Porque cada vez que o dinheiro é injetado ali e não gerar... Onde a gente faz o gerenciamento mensal de 50 mil reais de todos os nossos parceiros. Mais ou menos 50 mil reais por mês a gente gerencia. Então, é uma responsabilidade nossa cuidar para que esse dinheiro gere retorno. É uma responsabilidade nossa. Então, eu fiz questão de construir um negócio que fosse baseado em resultado. O nosso princípio, eu faço uma reunião semanal. Não esqueçam, eu falo com a minha equipe, não esqueçam que nós somos uma agência de resultado. Nós estamos chegando numa Black Friday aí e a gente precisa, é a data no ano para alguns nichos específicos que
mais vende sem ser o Natal. A que mais vende. Então, nós precisamos gerar ações, resultados, construir estratégias que vão fazer com que essas empresas vendam. Ah, mas a empresa precisa de tal. E aí eu fui adaptando soluções das empresas que precisavam de outras situações para poder a gente conseguir atender também e gerar os resultados. Existem empresas que não se conectam com isso, e aí a gente a gente tem também um perfil de parceiro ideal. Né? Então, isso foi muito importante. A gente conversou, entendeu. Eu entendi a realidade. Eu lembro que, no início, você tinha uma forma de prestação de serviço e a gente, basicamente, mudou aquilo ali para que vocês fossem mais independentes nas questões de buscar fazer os conteúdos para o feed e tal. Mudou a cara do perfil. E aí eu já vou falar aqui, pessoal. Empresa de comida tem que mostrar comida. É isso aí. Empresa de comida é a foto de comida, é o Reels ali fazendo da preparação, fazendo. Empresa de comida é comida. Você coloca um post todo dia na hora que você está abrindo uma foto bonita. iPhone, tá, pessoal? iPhone. Não inventa Android. Vou explicar por quê. Não sei nem se eu falei, mas vou explicar por quê. Olha a polêmica. Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, o iPhone, o iOS, ele serve para apenas um aparelho. Uhum. O iPhone não serve para outro aparelho. Então, quando as atualizações do Instagram são feitas, é feito para iOS, eles extraem o máximo, conseguem extrair o máximo para que aquilo consiga gerar os melhores resultados naquele aparelho. Uhum. Agora, quantos aparelhos usam Android? Quantas marcas usam Android? Vários. Então, eles não conseguem fazer um trabalho de uma atualização que eles conseguem pegar todos os aparelhos, milhares de aparelhos diferentes, é chinês, não sei o que e tal. Não conseguem fazer isso. Então, o que acontece? A qualidade pode ser o 60 megapixels, vai ser inferior ao iPhonezinho que você comprar aí, entendeu? Então, essa independência na criação de conteúdo, de postar e tal, ela é importante. Se a empresa tem condição de contratar o nosso serviço e o serviço de uma empresa de social media, ótimo, estamos nos melhores dos mundos. Né? Estamos nos melhores dos mundos. Mas, se a empresa ela quer resultado, ela está buscando isso, a gente trabalha com um direcionamento para que o empresário faça ali o que dá para fazer, o básico que der para fazer, com o que ele tem em mãos, e a gente gera os resultados. E aí, quem sabe, aumentando o faturamento, fazendo o que a gente busca, depois existe a possibilidade de contratar. Eu acho que assim, existem empresários, e às vezes por necessidade, ou até por gostar, que estão engessados dentro do processo da empresa. Quando eu digo engessado dentro do processo da empresa, é que às vezes ele é parte de um processo, por exemplo, no meu caso, de cozinha, perfeito, de copa, perfeito, de área de churrasco. Às vezes ele tá ali, ele faz parte, né? E ele não tem tempo para fazer conteúdo. Eu acho que nesses casos, beleza, contrato serviço. Mas eu parto da linha de raciocínio que se você é aquele tipo de empresário presente dentro do seu negócio, que gosta de recepcionar os clientes, que gosta de ir até a mesa, que gosta de fazer um pós-venda, de ouvir um feedback, eu acho interessante que você seja presente nas suas redes sociais. Perfeito. Porque ali é a extensão da sua casinha, do seu negócio. E meu amigo Guilherme, da Picanha do Chefe, há 3 anos atrás, que ele foi uma das pessoas com que me fez virar essa chave para a internet, para aparecer na internet, para falar, ele falava o seguinte comigo: Bruninho, vergonha não paga boleto. Vai para as redes sociais, aparece nos stories, se conecte com o público, sabe? Mostre o seu produto. Não fazia. Cara, morria de vergonha. Cara, eu não consigo imaginar o Bruno sem aparecer. Vai lá, acessa aí. Rodrigues, qual é o Instagram? É Rodrigues.steakbeer. Rodrigues.steakbeer. Vai lá e procura. Vê se esse cara tem alguma vergonha. Não tem vergonha.
Não tem que ter vergonha, de fato. E aí isso é legal por quê? Porque ele é o dono e ele é a cara da empresa. Isso é muito legal. Por quê? Porque você não depende de funcionários, não depende exclusivamente de influencer, né? Não tem problema. Se você não tem um perfil, não quer de jeito nenhum, não tem problema você... A marca precisa ser humanizada de alguma forma. Isso é importante. Não tem problema. Agora, se esforce. Porque, por exemplo, o Marquinho do Capixabão era um cara que não aparecia, que relativamente não tinha o perfil, mas começou a fazer e tá fazendo um monte de sucesso, mano. São 20 anos que o cara... Falei, você precisa aparecer. Né? Então, nos anúncios agora aparece ele brincando, fazendo um hambúrguer, alguma coisa assim. E a galera engaja muito. Por quê? Porque ele é a cara do negócio. É isso aí. E você comentou sobre depender, mas às vezes você consegue conectar os seus colaboradores. Você consegue conectar. Guilherme fez isso bem. É óbvio, às vezes no seu time tem pessoas que têm aptidão para isso também, que têm facilidade. Perfeito. E hoje acontece muito. No meu ramo, eu tenho muitas empresas que eu me assim, inspiro, tento me inspirar, tento me espelhar, e que eu vejo que isso acontece. E você consegue até se conectar, às vezes, com os blogueiros, com as pessoas. Isso aí. Sabe? Isso aí. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Ô, Igor, eu queria fazer um ponto de vista. A gente estava falando de um assunto, entramos em outro, que é muito importante e que a gente já conversou outras vezes, já te parabenizei de várias formas, mas que, como empresário, eu preciso falar. Eu vou fazer uma analogia aqui agora. Uma analogia. Nós queremos que o nosso produto seja bem apresentado, que ele seja bem comentado. No meu caso, no ramo de gastronomia, que a gente está segmentando agora para restaurante, que a nossa comida seja boa, que tenha um bom tempero, que as pessoas saiam satisfeitas, comentando, né? E a gente que tem esse cuidado, que tem esse capricho, né? Quando a gente ouve de um prestador de serviço esse mesmo carinho, porque assim, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma vontade que eu tenho de entregar o meu produto, quando eu percebo que quem está do meu lado, porque você está do meu lado, ombro a ombro, ombro a ombro, nós estamos juntos, né? Quando a gente escuta a mesma coisa, cara, a chance de dar errado diminui muito. Diminui muito. Porque você fala bem assim, putz, cara, a gente está no mesmo caminho. A mesma forma que eu trato quem consome o meu produto, ele trata quem consome o dele. E quem está consumindo o produto dele? Somos nós. É a minha empresa. Então, assim, eu te parabenizo, parabéns mesmo, porque eu acho que é o caminho, assim como nós empresários, as empresas, precisa ter esse cuidado com a forma que presta o seu serviço para os consumidores, com cuidado com os colaboradores, com quem está ali no meio, com quem realmente faz a engrenagem da empresa, né, funcionar. Eu acho que dessa mesma forma, quando a gente escuta e percebe isso, é muito importante e a gente sabe, tá no mesmo caminho, a identidade parecida, eu acho que diminui muito, muito a chance de ter problema. É verdade. Nada é perfeito, meu amigo. Nada é perfeito. Pode acontecer, mas a gente já diminui. Nós não somos... Eu erro bastante. A gente erra bastante. Tanto dá certo, tanto funcionou, né? Tanto funciona esse ombro a ombro funciona, que esse trabalho, ele surtiu alguns efeitos aí nos últimos meses. Surtiu alguns efeitos, tivemos aí alguns avanços em números em faturamento, não precisa de falar faturamento, mas a gente vai falar de percentual aqui, né? A gente fez uma comparação aí entre o ano passado, não é isso? O mesmo período que a gente trabalhou lá no ano passado. Agora a gente acabou de renovar, né? A gente fechou os primeiros 6 meses, renovou, né? O contrato renova por mais 6 meses. Então é uma festa no nosso negócio, porque a renovação do contrato na nossa prestação de serviço significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. Não faz sentido renovar uma coisa que tá dando prejuízo, né? Então
a gente comparou lá o mesmo período do ano passado com este ano e nós tivemos um acréscimo no faturamento. E esses 4 primeiros parceiros que passaram aqui nos episódios, eles foram assim, um pontapé inicial, porque eu queria entregar aqui no podcast uma lembrança, e essa lembrança, ela significa que a parceria funcionou. Não é uma coisa do igual o Igor, não, é porque a empresa entendeu o que é o digital, e aí essa parceria, ela funcionou, porque depende muito mais da empresa do que de mim. Depende. Eu vou potencializar o que a empresa já faz. Eu não vou fazer milagre. Então, assim, o Bruno vai receber aqui, só teve uma plaquinha, porque o que aconteceu? O Eduardo Color Pro, a gente começou com a empresa do zero. Então, tipo assim, ele tinha um faturamento ali baixo, então qualquer coisa que viesse ali passou do 100%. Não ia ter matéria-prima para plaquinha, né? Então, assim, a gente tem três níveis: o bronze, que é 25%, o prata, que é 50%, e o ouro, que é 100%. E a gente teve o Eduardo com 100%, o Guilherme e o Marquinho aumentaram 25%, né? E o Bruno tá aqui, vamos ver aí quanto que foi aí o aumento nos últimos meses. Já mostra para aquela câmera lá, ó. Peraí. Rapaz. Fala a verdade. Fala a verdade, Bruno. Pode tirar aqui, Pode né? tirar, mostra pra câmera lá, ó. Aquela lá. 50%. Um aumento de 50% no faturamento aí nos últimos... nesse mesmo período que a gente esteve junto com a parceria. Mesmo período 2022 em relação a 2023. Exatamente. Maio a outubro que a gente calculou. De maio a outubro. Maio a outubro. Então, na verdade, já passou de 50%, né? Mas como não tem a plaquinha... como não tem a plaquinha aí, a gente vai buscar agora a próxima plaquinha, que é a plaquinha de 100%. Parabéns, ForUp, Igor e os seus colaboradores, tá? Parabéns aos colaboradores do Rodrigues. Perfeito. Tá? Parabéns a toda a equipe que faz parte, que está no nosso dia a dia, né? Um agradecimento aos nossos clientes, aos nossos parceiros, fornecedores, todos. E assim, é só o começo. Eu quero a plaquinha de ouro, tá? Aí depois da de ouro eu vou ter que fazer o quê? Esmeralda, diamante? Placa de ouro, pessoal. Mas, Igor, eu fiz um comentário agora há pouco. Deixa eu deixar. Perfeito. Você iniciou um projeto muito bacana comigo, pegou no início, que foi a segmentação do Rodrigues, né? Essa transformação de bar e restaurante, né? Hoje a gente atende com os pratos executivos, funcionamento diurno no almoço, noturno, que já acontecia, mas agora voltado para o jantar, e você pegou o desafio que foi transformar o Rodrigues no período do dia como restaurante. Se a gente fosse falar do crescimento do dia, que só foi do o restaurante, nosso, que assim, o que a gente falou, Igão? Eu tenho já certa consolidação na noite, é óbvio que a gente precisa melhorar muito. Perfeito. Precisa melhorar muito. Mas eu quero a sua ajuda para o dia, lembra? Eu falei isso? Lembro. Eu preciso segmentar a minha empresa, eu preciso, né, etc. Precisa valer a pena abrir no dia. Exatamente. E delivery, a gente conversou também. E eu lembro que você estava num momento de teste e estava em dúvida se continuava ou não. É isso aí, isso aí. Se a gente for trazer essa realidade para essas demandas, né, que a gente colocou em prática na época, o dia mais do que dobrou. Passou de 100%. O dia é plaquinha de ouro. O dia eu vou em busca da de diamante. Vou ter que criar. O delivery também melhorou muito. Mas a gente não pode pensar só por esse lado, só nisso. Exatamente. A gente precisa pensar na empresa como um todo. Mas a gente, nesse final de ano, graças a Deus e graças a muitas pessoas
envolvidas nesse processo. Eu agradeci, né, agora há pouco. A gente tem muito que comemorar. Tem muito que Eu concordo. comemorar. Eu acho que a gente pode dizer que a ficha caiu no Dia das Mães. Lembra? Foi. Não foi um marco o Dia das Mães? Foi. Dia das Mães. Que o domingo funcionou, né? Foi. Domingo. E eu bati, eu insisti nessa tecla, né? Porque vocês tinham tido experiências ruins nos últimos anos. E aí tava assim na dúvida e tal. Eu falei, Bruno, não tem como dar errado. Cara, mano. você falou tudo. Dia das Mães. Não foi? Não foi? E a gente fez as campanhas direcionadas, né? Fizemos. Chamando, eu fui, tudo. Chamei o pessoal pro Dia das Mães. Não, ali foi uma virada de chave, porque eu já estava conseguindo enxergar, eu já tinha enxergado aquilo ali lotado no Dia das Mães. Eu não. Eu tinha enxergado. Eu vou te falar que eu não dormi da sexta, e eu estava extremamente cansado, porque o sábado a gente dobra, é almoço e janta direto, não tem intervalo. E aí vocês descansam no domingo e na segunda. A gente descansa no domingo e na segunda, e nesse final de semana não ia ter descanso no domingo, eu estava não dormi, preocupado. Cara, será? A gente preparou a casa para receber o volume máximo de pessoas. Então a gente estava com a equipe completa. Perfeito. Eu falei, domingão, a equipe completa. Mas isso é muito legal. Olha, cara, eu sou grato a Deus por parcerias assim. Por pessoas que confiam no nosso trabalho. Porque vocês não estavam tão acreditando, mas eu passei tanta confiança que você falou, pô, vamos acreditar. Acreditar. E aí o seguinte, vou colocar a equipe máxima. Mesmo sem saber o que vai acontecer, vou colocar a equipe máxima. Poderia dar errado, entende? Mas eu vi assim, cara, fulano lota da fila, não sei aonde. Fulano... Cara, isso aqui é maravilhoso, essa comida aqui é maravilhosa. Se vocês não foram no Rodrigues... Quem tá por aqui, né, em Vitória, em Cariacica, Vila Velha, não perde nada para as grandes casas de carnes por aí, entendeu? Então, visite o Bruno, ele tem um prezo pela essa questão de carnes e tal, então vale muito a pena. Eu sou fã do almoço, vou lá almoçar, inclusive hoje vamos para lá, né? Vamos para lá almoçar. Então é o seguinte, quando deixa o Neymar jogar, você tá contratando o cara, confia no que tá sendo feito, você tá investindo num profissional e às vezes o empresário não deixa a gente trabalhar, não confia, não acredita naquilo que a gente tem nas estratégias e tal, aí faz só metade, não faz, desconfia. Não, vocês abraçaram a causa, vocês foram para dentro e aí não explodiu. Deu confusão, deu gente chateada que ia embora. Mas o trabalho o trabalho é esse. A questão é essa, entende? A fila, se você for num lugar onde um restaurante está com a fila grande e o outro está vazio, você vai em qual? Você não vai no que está vazio. Mas deu gente chateada porque não conseguiu sentar, que não conseguiu Exatamente. entrar. Não, quem foi lá tava atendido. Mas a pessoa chegava assim, via a fila assim, eu falava, não dá pra esperar e tal. Aí ia pra outro, Então, assim, acho que o Dia das Mães foi um ponto alto aí. E a gente pode tirar muitas lições do Dia das Mães, porque eu lembro que a gente começou a gerar conteúdo e a estar já trafegando material com muita antecedência. Eu me lembro que foi assim, coisa de 20 dias antes da data. Perfeito. E já na semana, ali, quando quarta, quinta, já começou a borbulhar comentário dentro do... Teve reserva na época? Teve reserva. Nós não reservamos tudo, reservamos só uma parte. Reserva uma parte e tal. A outra por ordem de chegada. Aí você falou, cara, com uma semana a gente esgotou as reservas. Eu lembro que você mandou uma mensagem de madrugada. Para de travegar, corta tudo. Isso é muito legal, cara. É uma das parcerias, assim... na verdade, os meus parceiros, a gente seleciona bem os parceiros que a gente trabalha. Então, assim, o Bruno é um cara que eu gosto de conversar. Eu aprendo muito com o Bruno, tá? Aprendo muito nas conversas. Ele me aconselha também. Isso é muito legal. Eu sou um cara meio impetuoso. E aí a gente sempre tá trocando ideia. Eu gosto muito da forma do Bruno. Então, Bruno, muito obrigado. Tá bom? Isso. Obrigado por ter aqui vindo participar do nosso podcast. Parabéns pelos resultados. Obrigado. Não é mérito só da FORAP, né? O mérito menor é da FORAP, o mérito maior é de vocês, porque vocês já fazem um trabalho excepcional, vocês já têm
um cuidado muito grande com o que vocês entregam para o público, a apresentação, a carne. Você é chato com relação a essa coisa da apresentação. Eu vejo o quanto você gosta de fazer uma apresentação bonita. Então, o que a gente fez foi, vamos potencializar isso aqui. Vamos mostrar para mais pessoas. Porque já é bom. Então, o que é bom mostrado para mais pessoas, a possibilidade de dar resultado é muito grande. Então, assim, agradeço você. Deixa o seu recado aí, convida as pessoas aí pro Rodrigues. Fala aí o que você oferece lá, seus pratos, para a gente ir para a fase final. Vamos lá. É engraçado, a gente fala o tempo todo do nosso negócio e na hora de... sempre dá um frio na barriga. Agora é o momento de vender o peixe. Pessoal, o Rodrigues hoje ele é um restaurante, é um bar-restaurante, onde a gente tem como foco principal a comercialização de carnes, tá? Feitos na brasa, na parrilha. E a gente trouxe para dentro do nosso negócio hoje uma identidade de uma comidinha brasileira, bem temperada. Então vocês vão ter a oportunidade de estar num ambiente onde vocês vão ser bem atendidos, tá? Comer uma comidinha bacana, acompanhada de um bom churrasco, seja no almoço ou no jantar, tá? Nós temos também as especialidades de drinks na casa. Então, você que é um amante de um bom drink, de um drink diferente, a gente tem drinks com álcool, sem álcool, uma cervejinha gelada, um chopp, um bom suco, tá? Então é isso, pessoal. O Rodrigues, hoje a gente abre as nossas portas para te receber a sua família, os seus amigos e fazer parte de momentos da sua vida, onde você queira compartilhar uma confraternização, um aniversário, um momento especial, um momento de se divertir, de felicidade. E a gente vai estar ali para poder te ajudar nesse sentido. Uma boa comida e com um bom atendimento. Show de bola. Bom? Valeu. Bruno Rodrigues. O pessoal te chama de Rodrigues também, né? Chama-me Rodrigo, não tem problema. É Bruno Rodrigues. Quem inventou o Rodrigues foi a Júlia. Então, a Júlia tem um significado legal. Quando você pega um sobrenome e abrevia ele e traz para o negócio. Você traz o sentimento de posse. Legal. Muito bacana. Muito bacana. Legal. Então, conhecemos aí a história do Rodrigues Steak Beer. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Esse é o 4º episódio. Teremos surpresas nos próximos. Olha lá, a plaquinha de 50% de faturamento. Teremos muita coisa boa aí nos próximos episódios. Fora Upcast, o podcast do empresário que quer levar o seu negócio para outro nível. Para cima. Vambora. Valeu.